Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 30 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar para quem quer estudar e entender esse mundo dos espíritos, né? O mundo espírita e as interrelações entre este e o nosso, que na verdade pode até ser o mesmo. Né? Bom, através dos estudos chegaremos a essa conclusão. Bom, dando já início, né, à aula de hoje, e estamos para nos localizarmos, né, estamos no capítulo 1 da segunda parte, que se chama A Ação dos Espíritos sobre a Matéria. E nós vamos terminar esse capítulo hoje, vai dar para terminar. Então, no item 57, onde Kardec volta à questão do perispírito. Como eu tenho dito aqui, né, o estudo do perispírito é fundamental para a compreensão da mediunidade e de todos os outros fenômenos espíritas ou fenômenos espirituais. Lembrando que na época de Kardec ele não tinha acesso à ciência que nós temos hoje, aos avanços tecnológicos e científicos que tivemos desde então. Não podemos esquecer isso. Se não, vejamos, olha só. No item 57 do capítulo 1 da segunda parte, Kardec escreve o seguinte: voltemos à natureza do perispírito, porque ela é essencial para a explicação que vamos dar. Nós dissemos que, embora fluídica, não deixa de ser uma espécie de matéria, e isso resulta do fato das aparições tangíveis, sobre as quais voltaremos. De novo, Kardec, ele atribui ao perispírito uma propriedade fluídica, e fluídica, na época de Kardec, entenda que tinha o significado é inerente mesmo à palavra fluido, é fluídico, vaporoso, que se move com um grau de liberdade muito grande, que desaparece. Era essa a visão que ele tinha na época. Se não, vejamos, olha só o exemplo que Kardec dá aqui, ó. Viu-se, sob a influência de certos médiuns, aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se podem apalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido, que vos agarram e de repente se esvanecem como uma sombra. E isso é verdade na época de Kardec, a Europa estava varrida por esses tipos de reuniões. Tem um documentário muito interessante sobre a Madame Curie, né? Esposa do Pierre Curie, na qual ela participa dessas manifestações, e ela realmente afirma ter visto a materialização de mãos humanas mesmo, e que essas mãos realizavam coisas como as nossas mãos realizam, né? Ela viu mãos escreverem, mãos pintarem, mãos agradecerem, mãos acenarem, ela viu muitos tipos de mãos, e eram assim de uma natureza que variava muito, mas que ia até a natureza sólida. Olha só, Kardec continua. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade em executando certos movimentos, tocando mesmo melodias em um instrumento, provam que elas são a parte visível de um ser inteligente invisível. Sua tangibilidade, quer dizer, o fato de ela ser tocável, sua temperatura, uma
palavra, a expressão, sua tangibilidade, ficou truncado aqui, eu vou repetir. Sua tangibilidade, sua temperatura, em uma palavra, a impressão que fazem sobre os sentidos, se a viu deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente, provam que são de matéria qualquer. Sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente do estado sólido para o estado fluídico e reciprocamente. Então, aqui veja bem, Kardec descreve a natureza física dessas mãos que aparecem, né? Mãos sólidas que exibem calor, como a normal da nossa mão. Essa mão ela tem a solidez suficiente para dar pancada numa mesa, para apertar, para acariciar, para tocar um instrumento. E ela também se esvai fluidicamente, ele até fala como se ele passasse do estado sólido para o estado fluídico, né? Lembra até uma das transformações da matéria, um dos estados físicos da matéria, onde nós temos a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Se eu não me engano, é a sublimação, essa passagem física. Um exemplo é a naftalina, né? A naftalina ela passa do estado sólido para o estado gasoso diretamente. O álcool, né? O álcool etílico, ele passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, de uma condição fluídica para outra condição fluídica. A matéria e o estudo das suas propriedades é muito interessante também para que nós possamos compreender. Mas aqui eu lembro a questão dos estudos atuais. Eu lembro que Kardec, na época dele, não conhecia o conceito de duplo etéreo. Então, essas mãos propriamente dita que aparecem, e Kardec atribui que seja o próprio perispírito, na escola moderna nós entendemos que essas aparições, essas materializações eram do duplo etéreo e não do perispírito. Embora, claro, seja o perispírito o responsável por essas materializações, mas o que ele faz é moldar um duplo etéreo, daí a sua natureza material, repito, daí a sua natureza material, inclusive com variação ou variações enormes de densidade. Sólido, vaporoso, muito sólido, pouco sólido, rígido, pouco rígido, com textura, sem textura e por aí vai. Então é muito interessante como a Neo Escola mostra e se adapta e explica de uma maneira muito inteligente essas aparições. Bom, no item 58, penúltimo item do capítulo, Kardec escreve o seguinte: a natureza íntima do espírito, propriamente dito, quer dizer, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Não se revela a nós senão por seus atos, e seus atos não podem impressionar nossos sentidos materiais senão por um intermediário material. Muito interessante. É aquilo que eu sempre tenho dito, nós não sabemos o que é o espírito. Aqui Kardec, já há quase 200 anos, afirmando isso. Nós não sabemos nada sobre a natureza do espírito. E a manifestação dele só conhecemos através de intermediários, que são os médiuns, né? E Kardec continua: o espírito tem, pois, necessidade de matéria. Isso é muito interessante, né? O espírito tem necessidade de matéria. E eu acho isso muito coerente, eu acho isso muito lógico, pois a matéria é o meio da ação do espírito. Tudo que nós fazemos exige matéria, né? Toda a nossa criatividade, a arte, as ciências, a dança, a escultura, a pintura, a música, a matemática. É muito difícil, quiçá impossível, você imaginar uma ação ou uma interação do espírito humano que não necessite de matéria.
eu costumo fazer um paralelo, quem me conhece sabe disso. Aliás, eu já falei aqui em algumas vezes, né, que eu uso esse paralelo, eu uso essa comparação, essa metáfora, na verdade. Se o espírito humano é um artesão, o barro é a matéria, né? Tudo que nós fazemos, nós precisamos da matéria. O espírito usa de um avatar, que é o corpo material, tá aqui o meu, vocês têm o de vocês. Então, muito interessante quando Kardec diz: o espírito tem, pois, necessidade da matéria, de matéria. Tem por instrumento direto o seu perispírito, como o homem tem o seu corpo. Ora, seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. Nessa parte é que a nova ciência traz uma luz diferente. Porque aqui Kardec, ele já atesta que o perispírito é também matéria. Mas às vezes fica um pouco contraditório, porque em textos passados do próprio Kardec, aliás, não, deixa eu corrigir. O espírito, se eu não me engano, Laminais, descrito aqui pelo próprio Kardec, afirma que nenhum de nós sabe a natureza nem do espírito, nem do perispírito. E é interessante que Kardec concordava com isso. Porque dizer que o perispírito é matéria, eu preciso responder a outras perguntas. Tá, mas que tipo de matéria? Por exemplo, o nosso corpo é matéria, e nós sabemos que tipo de matéria o nosso corpo é. O nosso corpo basicamente é composto de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Basicamente são esses os componentes principais do nosso corpo, ou a matéria principal do nosso corpo. Tem ainda cálcio, tem ferro, tem magnésio, o que forma os componentes básicos do nosso corpo. Mas dizer que o perispírito é matéria, mas que tipo de matéria ele é? Ele é formado por que tipo de composição atômica, por que tipo de composição química? Daí é que a hipótese do duplo etéreo se encaixa muito melhor na natureza do perispírito. E, de novo, na escola moderna, né, a escola de hoje, nós vemos o perispírito não como matéria, mas como um campo morfogênico. Aí esse campo, sim, gera o duplo etéreo, que é material, e com a mesma matéria que compõe o nosso próprio corpo. Só muda um pouco a variação dos elementos e muda, claro, a densidade, ou seja, a quantidade de matéria por volume, né? Não esqueça que densidade é igual a massa sobre volume, que nós aprendemos dos estudos da física, né? Bom, e Kardec continua. Tem em seguida, por agente intermediário, o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual age, como nós agimos sobre o ar para produzir certos efeitos com a ajuda da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Bom, aqui Kardec aventa a existência de um fluido que precisa ser um campo, né? Toda vida que vocês, eu já também falei isso aqui anteriormente, toda vida que vocês ouvirem ou lerem a palavra fluido na codificação espírita, está se referindo a campos de energia. Tem muita gente que não concorda com isso, tá? Se você for um desses que não concorda, não tem problema nenhum. Não existe uma única maneira de ver as coisas e nenhum de nós é o dono da verdade. Eu apenas defendo a escola a qual eu faço parte, que é a neoescola, onde vê o perispírito não como matéria, não como um corpo fluídico, mas como um campo morfogênico, assim como eu vejo o fluido universal, né, como um campo, na verdade, é o campo de Higgs. Acho que já falei sobre isso, se não falei, vamos falar em algum outro momento sobre o que é o campo de Higgs, que inclusive está sendo muito investigado pela física dos nossos dias, tá bom? Bom, e aí Kardec finaliza o item 58 escrevendo o seguinte: considerada dessa maneira, a ação do espírito sobre a matéria se concebe facilmente e compreende-se desde logo que todos os efeitos que dela resultam entram na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso.
não parecem sobrenaturais, senão porque não se lhes conhecia a causa. Conhecida a causa, o maravilhoso desaparece. E esta causa está toda inteira nas propriedades semimateriais do perispírito. Isso é muito importante, como eu sempre tenho dito, estudar perispírito é fundamental para compreender os fenômenos espíritas ou espirituais. É uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem verificar e da qual não se admirará mais dentro de algum tempo, como não se admira hoje da correspondência à distância pela eletricidade em alguns minutos. Olha só, comunicação à distância em alguns minutos. Já imaginou se Kardec conhecesse o celular, onde nós podemos falar e ver ao mesmo tempo, podemos estabelecer uma comunicação via vídeo, né? Podemos fazer uma videochamada do telefone celular e podemos conversar com uma pessoa, grosso modo, ao vivo, grosso modo, instantaneamente, grosso modo, até com mais de uma pessoa. Podemos, aliás, marcar uma reunião. Podemos marcar, eu já participei de várias, aliás, eu acho que todos vocês participam de várias reuniões, às vezes com pessoas de outros lugares, às vezes com pessoas de outros países. E a comunicação ela não é em minutos, é em microsegundos, é em milissegundos. Ah, se Kardec tivesse vivido no contexto de hoje, na tecnologia de hoje, né? Que visão do mundo ele teria? E o que isso lhe teria feito mudar em algumas coisas com relação à doutrina? Lembrando que, infelizmente, Kardec desencarnou muito cedo, né? Kardec desencarnou com 65 anos, muito cedo. Então ele não teve tempo de estudar tanta coisa ele não pôde estudar. Ele estava preparando um estudo muito detalhado sobre perispírito. Tantas coisas ele iria descobrir, quem sabe se coadunando até com a compreensão de hoje, né? Nunca saberemos. Bom, e o último item desse capítulo, item 59, Kardec escreve o seguinte: talvez nos perguntem como o espírito, com a ajuda da matéria tão sutil, pode agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas, etc. Seguramente não seria um homem de ciência quem poderia fazer semelhante objeção, porque sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter esse novo agente, não temos sob nossos olhos exemplos análogos? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra seus mais poderosos motores? Quando se vê o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada levantar as rochas, a eletricidade destruir árvores e perfurar muralhas, o que há de mais estranho em admitir que o espírito, com a ajuda do seu perispírito, possa erguer uma mesa? Quando se sabe, sobretudo, que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e se comportar como um corpo sólido? Excelente final para esse capítulo, excelente final, e é verdade. Olha as propriedades dos gases, né? Na época de Kardec, né, que estava já no início da Revolução Industrial, as máquinas da época eram máquinas a vapor, eram máquinas hidráulicas e algumas máquinas elétricas, mas as máquinas pesadas a vapor. Os trens, por exemplo, que eram máquinas a vapor, né, que movimentavam toneladas sobre os trilhos, né? Realmente havia exemplos grandiosos da força exercida pela compressão, né, pelas vibrações, pela compactação, ou seja, pressão do ar, pela pressão dos líquidos, ou seja, dos fluidos. Já se estava descobrindo já os efeitos da força produzida pelos campos elétricos, que aí Kardec chamava de fluidos elétricos, né, ou fluido elétrico, fluido magnético, fluido gravitacional e por aí vai. O importante é entender, e aí terminando esse capítulo, nós precisamos entender que fluido são campos de energia,
E aí, muito interessante, na visão espírita, eu acho até que para simplificar, nós, seres humanos, somos compostos de... Nós somos espíritos que possuímos um corpo físico e há pertencente ao espírito, pois nunca se separa desse, é propriedade do espírito, é gerado pelo espírito, que é o perispírito, que por sua vez forma ou morfoforma o duplo etéreo, que causa toda essa interação, que é o coadjuvante principal da interação do espírito desencarnado com a matéria. E eu digo do espírito desencarnado, porque nós, que somos espíritos ainda encarnados, na interação com a matéria, aí nós temos as mãos, temos o nosso corpo físico para interagir com a matéria. Muito bom refletir sobre isso. Eu vou encerrar aqui a aula de número 30 e com isso encerrar também o capítulo 1 da primeira parte, da segunda parte, aliás. Próxima semana, vamos dar início ao capítulo 2, que aí ele vai começar a estudar alguns fenômenos de manifestações físicas, começando com as mesas girantes, as quais ele comentou aqui no último item, no item 59, que foi o último item comentado. É isso, muito que estudar, muito que refletir, muito que aprender. Leiam o Livro dos Médiuns, tá? Não substituam a leitura por essas aulas. É fundamental a leitura de O Livro dos Médiuns, tá bom? E aí depois, assim, você assiste esses vídeos, ou lê em paralelo, ou lê depois, mas não deixem de ler. O Livro dos Médiuns é fundamental. Tirem as suas próprias conclusões, desenvolvam, construam as vossas próprias ideias, isso é importantíssimo. É assim que se constrói o conhecimento, tá bom? Era essa a aula de hoje. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado até aqui. Se você é novato ou novata, seja muito bem-vinda. Tem todos os vídeos aí no nosso canal, no YouTube. É só chegar lá no YouTube, no browser, você coloca Centro Espírita lá, vai no YouTube e na aba de busca no browser você coloca Centro Espírita Lar dos Humildes e aí você vai ter não só esses vídeos, como muitos outros enfim, de que possa lhe interessar. E são vídeos valiosíssimos, maravilhosos. Bom, beijo no coração de todos e todas, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, sempre. Até o nosso próximo encontro, até a próxima semana. Tchau.